Sejam bem-vindos, meus queridos, a mais um vídeo. Cara, agradeço você por estar aqui novamente. E olha só, já antes de mais nada, fazendo aquele merchanzinho rapidinho, não deixe de apoiar os nossos amigos lá da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva, Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo certinho, uma plataforma muito intuitiva, você vai acessar lá, tem suporte técnico para você tirar todas as suas dúvidas e também tem o nosso cupom. O cupom OPINATRIBO, ele vai te dar um desconto para você conhecer esta plataforma. Eles já estão há alguns meses com a gente, lembrando que a Mega Sena está acumulada em 64 milhões de reais. E por que não? Para quem tentou a Mega Sena da virada e não deu certo, por que não tentar mais uma vez a Mega Sena agora convencional, porque 64 milhões já é uma graninha muito boa, né? Então a plataforma da Tribo da Sorte tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Você vai entrar lá, você vai conhecer as matrizes, você pode chamar o pessoal da tribo, fala que veio lá pelo nosso canal e eu tenho certeza que eles vão te dar um melhor atendimento possível. Muito obrigado a todo mundo aí, ó, que tem conhecido, que tem acessado os canais aqui dos nossos parceiros, que tem falado, né, ó, vim lá pelo Opina Porco, obrigado de coração mesmo, e um abraço lá pro Giovano, um abraço aí pro nosso amigo que participa da nossa comunidade e também tá utilizando aí os serviços de um dos nossos parceiros, beleza? De coração mesmo, abraço pra você, Giovano, muito obrigado, viu, pelo carinho aí. Vamos lá, pessoal, então, vamos trocar uma ideia? É o seguinte, sempre as pessoas assim perguntam, né, pô, por que você gosta tanto de futebol? O Brasil é um país onde você tem tantos problemas sociais que assim, as pessoas se preocupam tanto com o futebol, mas a questão não é essa, cara. A questão é que o futebol, ele é uma válvula de escape a todos os problemas sociais que o nosso país tem. Então a gente tem toda a parte ali da corrupção política, né? Tudo que a gente vê das injustiças todos os dias. E querendo ou não, o futebol ele acaba sendo uma válvula de escape, muito popular inclusive, muito barato, fácil acesso, para que crianças, jovens, adultos, eles acabam se entretendo em relação a tudo isso. É como se nós fôssemos para um mundo paralelo e vivêssemos ali, respirássemos o futebol para tirar um pouco o peso e a carga dos problemas sociais dentro do nosso país, que nós vivemos infelizmente constantemente há décadas e décadas. Só que agora, vocês podem ver, né? O nosso futebol ele tem se tornado um reflexo da nossa política. Porque vocês estão vendo os escândalos que estão acontecendo. Vocês estão vendo lá a situação que aconteceu com o Marcos Braz no Flamengo. E até agora, a cúpula do Flamengo não fez absolutamente nada para afastar o cara. O cara que utilizou uma coletiva do Flamengo para se defender. E tem muitos e muitos torcedores protestando e pedindo o afastamento dele, pelo menos o afastamento dele, até que as investigações e o processo na justiça seja concluído. Vocês viram lá o caso da W Torre. W Torre, uma parceria ridícula com o Palmeiras, devendo mais de 120 milhões, e além disso, fazendo parceria com outras equipes. E ó, simplesmente nada acontece. O caso do Corinthians, que está devendo, estão lá, contratando e contratando. Contrata jogador por 25 milhões, mas não pagam direitos de imagem, não pagam salários de jogadores que passaram pelo clube. E tem dívidas e dívidas estourando e processos na justiça. Então, infelizmente, os bastidores do nosso futebol, ele reflete exatamente aquilo que é a nossa política social. E aí a gente fala assim, pô, vamos pro futebol para buscar uma válvula de escape. Só que aí você começa a ver essas injustiças dentro do futebol e fala assim, puta que pariu. Vim pro futebol para tentar, né, me livrar um pouco de tudo isso, e aí eu chego e vejo os mesmos problemas. Influência política, justiça de olhos vendados para aquilo que é certo e que é correto, e várias injustiças acontecendo. Então, realmente, é muito complicado isso, galera. É uma pauta muito sensível de tocar. Talvez algumas pessoas podem levar pelo lado mais do clube e ficarem chateadas, mas a questão é que eu vejo muitos torcedores do Corinthians questionando muita coisa que está acontecendo lá dentro. Assim como eu vejo torcedores do Flamengo questionando coisas que estão acontecendo lá dentro. Assim como eu vejo torcedores do Palmeiras também questionando, pô, como que a W Torre tá com essa moral toda dentro do Palmeiras? Por que eles continuam ainda utilizando o Allianz Parque para fazer shows?
Ah, Neto, tá em contrato. Sim, mas eles não estão cumprindo com a parte dele no contrato. Eles estão devendo mais de 120 milhões. E eles continuam sendo donos do estádio. São questionamentos que todo cidadão de bem e de boa índole fica questionando a respeito disso. Enfim, a gente tenta abstrair tudo isso, olhando para o lado bom do futebol, falando sobre os bastidores, falando sobre as competições, mas às vezes é preciso também tocar nesses temas sensíveis, porque afinal é a sociedade em que estamos. E que uma coisa está se espelhando na outra, né? A nossa política de fora está se internalizando dentro do futebol. E enfim, a gente vê escândalos e infelizmente nada acontece. E sabe o que vai acontecer no final? Tudo vai terminar em pizza. O Corinthians vai continuar com as dívidas dele tocando barco. O Marcos Braz vai continuar ali, né, na cúpula do Flamengo, sendo o vice-presidente de futebol. A W Torre vai continuar mandando os shows no estádio do Palmeiras. E tudo vai terminar em pizza. O resultado de tudo isso a gente já sabe. É todo mundo brindando ali numa mesa, como se nada tivesse acontecido. Infelizmente. Mas resta a nós, torcedores, termos a consciência social de que essas coisas acontecem para a gente ficar mais ligado e mais esperto. E tentar separar um pouco, né? Racionalizar o amor pelo clube das pessoas que estão no clube. O que é totalmente diferente. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, é o seguinte, Igor Coronado, uma baita oportunidade de mercado, o Flamengo já recusou o jogador, e se eu fosse o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, eu já iria pra cima desse cara. Excelente jogador, excelente jogador. Os números do Igor Coronado, eles falam por si só. Ah, Neto, mas pô, o cara jogava lá na Liga Árabe e tudo mais. Mas, cara, o bom jogador, a gente vê no individual. O cara tem números excelentes, extremamente expressivos. É um jogador flexível, é um jogador que tem uma dinâmica e uma mobilidade incrível, volta para marcar e avança ofensivamente. Um mapa de calor, já mostrei aqui no canal uma vez. É repleto ali de qualidades e participações que se encaixam bem hoje no esquema tático proposto ali pela comissão técnica de Abel Ferreira. Então, se o Palmeiras perder a tentativa, pelo menos, de contratar esse jogador, visto que o Abel Ferreira já pediu um meia atacante, olha, vai mostrar a incapacidade e a negligência da nossa direção de futebol. Vai deixar isso muito claro, porque é um jogador que está rescindindo o contrato. Você não precisa negociar com o clube, você não precisa pagar multa, você não precisa pagar o clube. É você combinar o salário com o jogador, luvas e trazer o jogador. Mais simples que isso, impossível. E mais uma vez, se o Palmeiras não for atrás desse jogador, eu vou fazer mais uma vez aquela pergunta que eu não me canso de fazer aqui. E peço até desculpas para vocês que estão escutando ela novamente. Por que que a Leila ofereceu tudo o que ofereceu para o Bruno Henrique e nós vemos alguns jogadores de bom potencial mais baratos e até mais fáceis de contratar que acabam não vindo? Eu vou lançar essa pergunta de novo se realmente isso acontecer. E é o seguinte, galera, uma revista inglesa, vamos falar de como que o futebol brasileiro em termos de qualidade técnica está sendo visto lá fora. Uma revista inglesa, né, a 442, ela é especializada em rankings e análises de futebol. Ela anunciou na quinta-feira, dia 1 agora, né, ontem no caso, a lista dos maiores clubes do mundo. Esse é um ranking especializado que sai geralmente anualmente e eles elencam quais que são os melhores clubes do mundo. Em primeiro lugar, a gente já sabe, Real Madrid sempre está lá. Em segundo lugar, o Barcelona. Em terceiro lugar, Manchester United. Depois vem o Bayern de Munique. Agora uma coisa chama a atenção aqui. Em 24º lugar, nós temos o Flamengo. O Flamengo é o primeiro time brasileiro a encabeçar essa lista, em 24º lugar. Depois disso, nós temos o Corinthians, em 25º lugar. O São Paulo vem em 28º. E o Palmeiras, na lista que foi divulgada compondo 32 times, ele está fora. E aí, talvez algumas pessoas vão olhar para mim e vai falar assim: ah, Neto, mas você é palmeirense, né? Eu acho uma grande injustiça o Palmeiras não figurar nessa lista. De verdade. Eu acho que tudo que o Palmeiras tem apresentado nas últimas temporadas, e eu sei que tem muitos rivais de bom senso aí que vão concordar comigo. Não tô nem falando sobre ficar à frente ali de São Paulo, de Corinthians, de Flamengo. Não tô falando disso. Mas eu estou falando dele não compor
essa lista de 32 equipes. E eu vou dar alguns exemplos para você, para mostrar que não faz sentido o Palmeiras ficar de fora. Por exemplo, vamos lá, o Galatasaray, ele é melhor que algum time brasileiro? Ele é melhor que o Flamengo? É melhor que o São Paulo? Não é. Não é. Na verdade, o Corinthians, no seu bom momento, ele também não era melhor nem que o Corinthians no seu bom momento. E aqui, o Galatasaray ficou na frente de todos os brasileiros. O Porto, de Portugal, ele é melhor que o Palmeiras? Ele é melhor que o Flamengo? Não é. E aqui, ele ficou à frente de todos os clubes brasileiros. Vou além. Vamos buscar um exemplo sul-americano. O Boca Juniors é melhor que alguma das equipes brasileiras entre Flamengo e Palmeiras? Não é. É melhor que São Paulo? O Boca Juniors é tricampeão mundial? Não é. E tá na frente de todo mundo aqui brasileiro. Então eu achei esse ranking, ele é considerado ali o suprassumo dos rankings mundiais e tudo mais. Só que eu achei ele muito sem noção, porque aqui nós temos equipes que figuram à frente de times brasileiros que não deveriam figurar. E eu vejo uma grande negligência e uma grande injustiça o Palmeiras não estar entre esses 32 times. Principalmente por tudo que o Palmeiras fez nas últimas temporadas. Principalmente pelas últimas 3 temporadas o Palmeiras ter conquistado 9 títulos, ter ido 2 vezes a Mundial, sendo que uma delas ficou em segundo colocado. E fez uma participação muito boa, muito competitiva. Então, na minha opinião, esse ranking aqui, ele comete vários e vários equívocos. Legal ver as equipes brasileiras figurando aqui. Não vou ser clubista, tá, aqui e tentar desmerecer o ranking em virtude disso. Não vou. Legal ver as equipes brasileiras tendo seu nome e sua equipe reconhecida, mas que é uma grande negligência e injustiça com o Palmeiras, com toda a equipe de trabalho, com todos os jogadores. Isso é. Tá? Uma coisa não substitui a outra. E por falar nessa situação aí de Palmeiras e tudo mais, o Milton Neves, ele falou mais umas de suas peripécias lá, né? Ele falou o seguinte, que o Palmeiras estaria com medo do São Paulo. Ele falou foi o seguinte, ó, de fato o Palmeiras não está tremendo de medo do tricolor, mas com um medo ao menos moderado. Por isso se preservou nesta quarta-feira, ainda mais com um gramado pesado em razão da chuva forte que assolou a terra da linguiça. Meio esquisito isso aqui, né? Mas vamos lá. De qualquer forma, certamente teremos um belo jogo no Mineirão, entre os rivais paulistas. Mas se eu tivesse um medidômetro, ou seja, uma escala e um índice, né, um aparelho que medisse a quantidade de medo do time, é isso que ele quis dizer, diria que o Palmeiras está na frente do São Paulo nesse quesito. E você, acha que o Esmeraldino está preocupado com o time do Morumbis? Eu não acho, tenho certeza. Fecha aspas. É o seguinte, Milton Neves, o que você chama de medo, eu chamo de respeito pelo adversário. Palmeiras não tem medo do São Paulo. Palmeiras ganhou de 5-0. O último jogo entre Palmeiras e São Paulo ficou 5-0 pro Palmeiras. Ah, Neto, mas o São Paulo não tinha nenhuma ambição mais. Ah, não vem com essa, cara. Clássico é clássico. Entendeu? Os mesmos que falam isso são aqueles que vão estar lá roendo as unhas no clássico. Então não vem com essa. 5-0 é 5-0. Não importa se é no Brasileirão, se é na Copa do Brasil, se é na Libertadores ou se é num jogo de Supercopa. Não importa se é amistoso ou se é valendo a competição oficial. Clássico é clássico. E o Palmeiras sabe muito bem disso. O Palmeiras não está com medo do São Paulo, não. Não tem por que ter medo do São Paulo. O Palmeiras apenas respeita o São Paulo, a ponto de entender que do outro lado tem uma equipe tecnicamente competente, tem um histórico de rivalidade que faz com que os jogadores realmente, né, tenham mais vontade, mais afinco para entrar em campo, e é apenas isso. É respeito, não é medo. Questão de poupar jogador, questão ali de entrar com uma outra escalação, ou às vezes não divulgar aquilo que será analisado e treinado, é apenas uma questão de estratégia esportiva que cabe a qualquer equipe, e não a questão ali se tem medo ou se não tem medo. Um grande absurdo, uma grande groselha, como mais uma vez vemos aqui desse comentarista, né, jornalista. Enfim, coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Mano, tamo junto, valeu, falou, até mais.